Pessoal, vamos falar um pouco sobre a quinta carta do Apocalipse, né? A quinta carta do Apocalipse, ele se dirige a Sardes, né? Então, gente, olha, pra gente falar sobre a carta de Apocalipse, a quinta carta para a igreja de Sardes, nós vamos precisar falar um pouco da história da cidade de Sardes, porque Jesus, quando ele vem e fala com a igreja de Sardes, ele usa a história da cidade para chamar a atenção da igreja. Então veja bem que a história da cidade, Jesus vai usar para revelar a verdadeira situação espiritual que está a igreja de Sardes. Entendeu? E como nós precisamos saber a história da cidade de Sardes, para você ver que a igreja, ela tomou o mesmo rumo da situação da cidade. Então, como que era a cidade de Sardes? Porque, gente, a cidade de Sardes vivia da glória do passado. Veja bem, Sardes, ela se situa na Turquia, né? Então, essa cidade, na época dos apóstolos, do Novo Testamento, ela tinha duas realidades, ela vivia sobre duas realidades. Então, veja bem, no passado, Sardes, a cidade de Sardes era uma rota comercial importantíssima no passado. No passado, tá? Então, era uma rota comercial importantíssima. Ela comercializava ouro, prata e vestes de lã. Então, você veja bem que Jesus, ele vai usar, né, essa história dessa cidade para falar com a igreja. Então, vocês prestem bastante atenção nesse importante comércio, ouro, prata e vestes de lã. Jesus vai vir, vai fazer uma analogia e vai falar com a igreja, tá? Então, a cidade, no passado, gente, no passado, era considerada próspera, segura, era uma cidade considerada cidade fortaleza, fortificada, impenetrável. Então, uma cidade com um passado glorioso e um futuro e um presente quase que inútil. Então, a cidade vivia da glória do passado, tá? E os crentes da igreja de Sardes também viviam assim. Tá? Então, já começa por aí, né? Então, essa cidade, gente, era cercada por montanhas rochosas. E os moradores da cidade de Sardes achavam que nunca eles iam ser invadidos. Nunca eles cairiam na mão dos inimigos, né? Por isso, eles não vigiavam. Então, não precisava segundo eles, não precisava de vigilância, porque eles estavam seguros no meio das montanhas rochosas, ninguém conseguia penetrar, ninguém conseguia invadir. Então, a cidade vivia, né, naquela paz, né, naquela acomodação, sem vigilância alguma, né? Então, Sardes era uma cidade naturalmente fortificada, tá? Então, só que como ela se achava muito forte, né? E tinha aparência de ser uma fortaleza, só aparência, gente. Porque depois, o que acontece com a cidade? Ela é invadida pelo rei da Pérsia, Ciro. Ciro, o grande, né, ele invade Sardes na calada da noite como um ladrão. E Jesus vai usar também essa analogia para falar com Sardes. Então, Ciro invade a cidade de Sardes na calada da noite como um ladrão, toma a cidade. E depois de Ciro vem também Epifânio, o rei da Síria. Então, o rei da Pérsia vem como um ladrão, toma a cidade. Após ele, também passado um tempo, vem Epifânio e toma também a cidade da mesma forma, de surpresa, como um ladrão, na noite, sem ninguém estar preparado, sem ninguém estar vigilante, porque veja bem, a cidade de Sardes, gente,
caiu tanto assim no orgulho, na confiança em si mesmo, que ela foi invadida 2 vezes da mesma forma. Invadida como um ladrão à noite, invadiu, tomou, conquistou a cidade. Foi Ciro e Epifânio, o rei da Pérsia e o rei da Síria. Fizeram a mesma forma. Então, Sardes não aprendeu com a primeira vez, aconteceu a segunda vez, tá? E depois também, né, eles gloriavam muito do passado, a cidade. Mas, assim, atualmente, na época do Novo Testamento, ela estava morta. Então, é uma cidade que ela era orgulhosa e não vigiou. Então, ela foi invadida 2 vezes. Essas invasões, gente, acabou com a cidade. Acabou com a glória dela. A glória dela ficou no passado. Porque depois também, Sardes sofreu um grande terremoto. Depois dessas 2 invasões, Sardes sofreu um grande terremoto. E daí veio os romanos. Os romanos veio e reergueu ela, tá? Então, gente, o comércio da cidade de Sardes era rico em ouro. Por quê? Porque no meio de Sardes passava um rio e eles extraíam ouro desse rio. Então, era muito importante a cidade pelo ouro que extraía dela. Então, veja bem que Jesus vai usar, né, a história da cidade para falar com a igreja, gente. Então, olha só, então a cidade ruiu pelo orgulho e pela falta de vigilância, né? Então, Jesus vem na carta de Apocalipse e fala com a igreja dessa forma, para eles entenderem. E para bom entendedor, meia palavra basta, né, gente? Então, Jesus vem e fala assim, ó, para a igreja, ó. Então, ele fala assim, para a igreja entender, ele faz uma analogia com o passado da cidade e com a situação da igreja. Ele fala assim, sede vigilantes, senão virei contra ti, como a um ladrão à noite. Então, Jesus faz eles lembrarem que a cidade foi invadida 2 vezes pelos reis da Pérsia e pelo rei da Síria, como um ladrão à noite. E eles não esperavam isso, eles não se preparavam para a invasão. Porque a cidade era considerada uma cidade segura, uma fortaleza fortificada por rochas. Então, gente, o rei da Síria, ele ficou analisando como entrar. Olha, o rei da Síria, gente, ele usou a mesma estratégia que Satanás faz para derrubar um cristão, para invadir a cidade de Sardes. O que o rei da Síria fez? Ele ficou rondando a cidade de Sardes para ver como poderia invadir ela. Então, depois de 15 dias rondando, ali acampado ali ao redor, vendo como poderia invadir, o que ele fez? Ele ficou espionando a cidade de Sardes. E daí, numa noite, ele viu um soldado entrando por uma entrada secreta. Então, ele viu aquele soldado entrando por aquela entrada secreta, ele observou aquilo e ele usou essa mesma entrada secreta para invadir Sardes. Quer dizer, um descuido daquele soldado, né? Ele abriu a porta da cidade para os invasores invadir e tomar Sardes. Então, você veja bem que o rei Ciro, ele usou a mesma estratégia que Satanás usa quando ele quer derrubar um cristão. Ele anda ao derredor, observando a fraqueza, observando a necessidade e uma brecha. Ciro observou aquela brecha na cidade, e aquela cidade que era uma fortaleza caiu em ruínas na mão de Ciro, o Grande. Então, vocês vejam, da mesma forma, é a estratégia de Satanás para pegar um cristão.
tá bem? Então, é isso aí, vamos estudar as artes.